Fala galera, você está aqui no Cristocultura, onde cristianismo e cultura se encontram. Aqui a gente fala de filmes, animes ou outras coisas que estão na cultura pop e a gente sempre vai tentar extrair algo cristão que a gente pode aprender através dessas obras. Às vezes intencionalmente, às vezes não. E para você que curte o nosso trabalho, comenta aí nos comentários o que você achou do filme, o que você quer ver mais aqui no canal. Eu e Daniel, a gente está aqui chamando vocês para participar com a gente. Dá aquele like e comenta. Enfim, tem muita coisa pra gente poder conversar, extrair coisa boa. A gente sabe que o mundo tá meio ruim, mas tem muita coisa também pra aprender, pra extrair de positivo. Hoje eu vou falar do filme Send Help, ou Socorro, como saiu aí no Brasil. I don't think we should ever leave. Socorro é o último filme do Sam Raimi. Quem não conhece Sam Raimi é o cara que fez a primeira trilogia do Homem-Aranha. Ele também foi o diretor de Arraste-me para o Inferno. Também foi o diretor de Morte do Demônio, parece que está em português no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é conhecido como Evil Dead. É um diretor que faz muito filme de terror. Sendo bem honesto, os filmes de terror do Sam Raimi são bem espalhafatosos. São filmes de terror assim, com bastante gore, com bastante efeito pra escandalizar mesmo, tá ligado? E pra você que ainda não é novo no canal, a gente aqui divide a nossa review ou comentário em 3 partes. Primeiramente, a gente vai falar, é pra crente? O que é que tem de contraindicações nesse filme? A segunda parte é a nossa review. E a terceira parte é o nosso comentário cristão sobre o filme. E a sinopse é o seguinte: após o acidente aéreo, 2 rivais são os únicos sobreviventes em uma ilha deserta. Entre conflitos do passado e a luta pela sobrevivência, eles precisam decidir se cooperam ou competem para escapar. Cara, contraindicações desse filme, bicho, tem algumas. Tem algumas cenas gore. Esse filme tem muita cena nojenta. muita também não, mas tem algumas cenas nojentas que é meio ruim de se ver. Esse filme também fala de vingança, e eu sei que tem algumas pessoas que têm problemas com vingança, né? Tem gente que gosta muito de ver vingança, no sentido de ficar meio empolgado demais, mas a gente sabe que vingança não é algo positivo, mas também apreciar uma obra que possui vingança não acho que seja necessariamente errado. Então tenha cuidado. Antes de falar da minha review, talvez não fique claro, né? Mas esse filme ele é uma mistura de mistério, com terror, com thriller. E ele também brinca ali também um pouquinho com comédia, mas é uma comédia bem irônica, bem sarcástica. Eu acabei rindo mais nesse filme do que eu achava que eu iria rir. Tem cenas nesse filme que eu gargalhei, que eu não necessariamente eu acho que o filme queria que eu gargalhasse, mas eu ri muito. Então vamos lá, review. Cara, esse filme é bonzinho. Ele poderia ser melhor, mas também não é ruim. Ele é, por exemplo, se eu comparar com algo que seja mais ou menos no mesmo tema de thriller, suspense, cara, eu acho ele muito melhor que Housewife, muito melhor, que A Empregada, né? Cara, A Empregada eu achei fraco que dói. Esse eu achei ele mais bem elaborado, as atuações são muito melhores nesse filme. A dupla, os 2 principais fazem um papel excelente de um odiar o outro, só que o filme não fica preso a isso, né? Tem momentos que um meio que acaba gostando um pouco do outro, e o fato de você não ficar preso a uma imagem só, você vê que realmente há uma flexibilidade dos atores de trazer essa dinâmica que no filme fica interessantíssimo. Como pontos positivos, eu acho que a atuação dos 2 é excelente. Eu acho que o mistério, né, meio que o plot twist, ele é previsível, mas ele não é ruim, ele satisfaz. E eu gosto da crítica dele. Vão ter várias camadas, não é só uma, mas a camada que obviamente cada pessoa vai enxergar o filme de uma forma. A forma que eu enxerguei, eu gostei da crítica, cara, eu gostei bastante. O que eu não gostei desse filme, ele tem uma produção bem marromeno, velho. Tem um CGI nesse filme. Tem alguns CGIs que, senhor amado, horrorosos, meu amigo, horrorosos. Mas tem uma cena assim, cara, nesse filme que eu olhei assim, eu fiquei, meu Deus. É quando tá tendo uma tempestade. Cara, aquele CGI ali, pelo amor de Deus. Cara, me lembrou, sabe o que, cara, o CGI desse filme? Sharknado. Cara, muito feio. Foi, sinceramente, naquela vibe ali mesmo, cara. Talvez um pouquinho melhor, mas muito feio o CGI, horroroso. E o que a gente pode tirar desse filme? E aqui eu vou entrar em spoilers e talvez eu vou explicar um pouquinho melhor do que é o filme, para você talvez entender o que é que eu tô querendo tirar daqui.
A personagem da Rachel McAdams, ela trabalha num escritório. Nesse escritório, ela faz um serviço muito bom, ela trabalha lá há muitos anos. O dono da empresa disse que vai dar realmente uma promoção para ela, para ser meio que vice-presidente, algo do tipo, não lembro direito. Mas ela tá esperando isso. Só que o velho morre e quem assume é o filho dele. E o filho dele não tá nem aí pra ela, não tem nenhuma relação com ela. E no momento de dar essa promoção pra ela, ele dá essa promoção pra um cara que ele conhece, que não tá na empresa há muito tempo, enfim. Aquela velha injustiça que acontece em muitos escritórios. Por mais que ela seja muito eficiente no trabalho que ela faz, ela é uma pessoa que, nesse ambiente de escritório, é uma pessoa muito sem noção, tá ligado? Ela vai comendo um sanduíche, fica com comida assim na boca, e as pessoas vão notando, elas não querem comentar. Porque enfim, fica aquele clima assim meio chato, porque ela não sabe se portar muito bem nesse ambiente de escritório. Aí ela vai lá, ela confronta, né, o filho do antigo dono da empresa, que agora é o dono da empresa. No filme o nome dele é Bradley Preston. Ele nota esse jeito meio sem noção dela, tanto que ela tá comendo um sanduíche meio que de atum, e ela fala com ele, e tem um pouquinho de atum, acaba indo um pouquinho do atum que tava na boca dela pra mão dele. Então tipo assim, ele fica todo enojado. E o Sam Raimi acaba fazendo coisas de Sam Raimi, né, ele acaba utilizando o que ele é conhecido às vezes de fazer. Ele bota um zoom assim bem grande no atum assim na boca dela, ele bota um zoom assim bem grande na comida na mão dele, bota um zoom assim bem grande no um outro cara vai cheirar, né, a mão dele pra saber se era atum, aí ele bota assim um zoom assim bem grande na cara dele. Esses zooms lembram muito aqueles zooms que você vê no Bob Esponja ou talvez em Gumball, que são aqueles zooms assim que é pra você realmente sentir nojo. E você consegue ver que o Sam Raimi de fato tem essa intenção de te fazer sentir o nojo, a repulsa que o personagem está sentindo. Eu ri demais. Quando ele faz essas coisas assim, mas eu tava rindo demais. Ele acaba convidando ela para uma viagem internacional. Eles estão viajando ali, acho que vão passar pela Tailândia ou coisa do tipo, Filipinas, por aí, onde tem um bocado de ilha. Nessa viagem, nesse avião, ele vê que ela, a personagem da Rachel, a McAdams, chamada Linda, ela aplicou para um programa aqui, um reality show chamado The Survivor, que é um reality show em que as pessoas vão pra uma ilha sem nada e sobrevivem lá por não sei quanto tempo. Então ela aplicou, e nesse vídeo é um vídeo assim bem cringe, é um vídeo assim bem vergonha alheia, mostrando que ela sabe fazer fogo, mostrando que ela sabe cortar, criar uma faca com madeira, sei lá, beber água de chuva e por aí vai. Dentro desse avião tá todo mundo rindo dela, e ela fica bem mal, ela fica bem chateada. Aí tem um acidente, do acidente só sobrevive ela e o chefe dela. O chefe dela tá com a perna machucada, ele não consegue fazer quase nada, que ele tá com um corte enorme na perna, ele não consegue andar por vários dias. E ela não tem nenhum machucado grande, ela tá de fato tranquila depois do acidente. Como eles estão numa ilha, ela começa a usar as habilidades que ela tem de sobrevivência, né? E vai até ajudando ele nesse início de filme. Só que esse filme, ele... E de novo, aqui a gente vai falando de spoilers. De novo, spoiler pesado aqui agora, viu, gente? Eu vou falar aqui do plot twist, vou falar aqui do mudança de personagem, caráter e tudo mais. O Bradley no filme, o chefe, né, dela, ele tá com o pé machucado, então ela consegue explorar a ilha enquanto ele não consegue, né, ele tem que ficar lá preso por um tempo. Quando ele começa a melhorar a perna e começa a andar um pouquinho mais, ela pega e fala, ó, essa parte da ilha tem banana, essa parte da ilha aqui tem não sei o que, mas essa parte aqui da ilha tem umas coisas que ela meio que fala, não, tem muito espinho por ali, ou tem muita era venenosa, sei lá, planta venenosa que, enfim, você não quer estar andando por lá. Aí ele, beleza, não vou andar pra lá. Plot twist, não tem nada disso. Na verdade tem meio que um resort lá, né? Não é um resort, mas uma mansão dentro daquela ilha. Não é uma ilha completamente isolada. Ao meu entender nesse filme é que tem uma mansão lá, só que é uma mansão assim que as pessoas não vivem lá constantemente. As pessoas devem passar 3 meses lá, 4 meses lá, e o resto do ano tá lá parado. Então ela viu essa mansão, mas não disse pro chefe dela. Ela não queria que o chefe dela fosse lá. E aí eu comecei a pensar mais sobre o porquê, né? Porque ela não quis dizer isso pra ele. Tanto que ela alguns dias passando, né, ela aparece com uma faca. E ele fala, onde é que tu achou essa faca? Ela fala, não, achei na praia. A corrente trouxe. E ele não se pergunta muito, né? Mas na verdade ela pegou essa faca nessa casa. E ela começa a esconder algumas coisas dele. E aí eu fui me perguntando, mas por que ela tá fazendo isso? Aí algumas pessoas, eu tava conversando com algumas pessoas, aí ela fala, não, é porque ela quer se vingar dele. Ou ela quer tá no controle, né? No caso ele tava no controle lá na empresa. E aqui ela tá no controle no meio da ilha, né? No ambiente de sobrevivência. E assim, observando isso, cara, comecei a pensar, cara, esse filme tá falando muito da trava no olho, cara. Aquele lance de eu tô observando o que o outro tá fazendo, eu tô criticando o que o outro tá fazendo,
mas quando eu tenho a chance de fazer a mesma coisa, eu faço. Quantas vezes, né, a gente já criticou muito político, não, esse político aqui é vagabundo, não sei o que lá. Mas e se você estivesse naquela posição, né? Será que você de fato faria diferente? A gente tende a criticar muitas pessoas por coisas que elas fazem, mas muitas vezes a gente faria a mesma coisa ou até pior. No começo do filme, o chefe dela, no caso o filho do cara que morreu, ele tá numa posição de privilégio. Ele tá na posição de privilégio porque ele é filho do cara, talvez porque ele seja homem. E ela tá numa posição de desvantagem. Desvantagem como? Talvez por ser mulher, ela, de novo, né? Ela não se porta muito bem em público, ela é meio sem noção. E ela também não é parte da família do dono da empresa. Então, no momento que ela merecia ganhar alguma coisa, ela não ganhou. Você claramente vê que ele tem um privilégio e ela não tem um privilégio. Quando tem um acidente, as coisas invertem. Ela tem um privilégio e ele não tem um privilégio. Ah, mas qual privilégio ela tem? Ela tinha o conhecimento de sobrevivência. Ela é algo que não é todo mundo que tem, então ela tinha esse privilégio naquele ambiente. E ela achou essa mansão na ilha. Essa mansão que tem camas, tem algumas coisas que ela pode usar. Tanto que no filme, né, você vê que ela começa a ficar mais bonita no filme. Aí talvez fique naquela ambiguidade no sentido de, não, ela tá se encontrando naquele ambiente de sobrevivência e ela tá se achando mais no filme. Mas também pode ser porque ela tomou um banho, talvez nessa mansão, talvez tenha botado maquiagem, alguma coisa, não sei. Ela tinha muito mais estrutura para cuidar de si, enquanto ele tava lá no meio da praia, sem nada, desidratado, todo acabado. Ele já tava na desvantagem, ele tava com o pé machucado, ele não conseguia fazer quase nada, tava completamente dependente dela. E ele também não sabe fazer nada de sobrevivência, o lance dele é escritório e acabou. Então ela tá numa vantagem muito grande e ele tá numa desvantagem mínima. E tem uma cena crucial nesse filme que ela tá explorando a ilha e ela vê o barco de pessoas querendo resgatar, né, ver se achou algum sobrevivente. E ela vê esse barco e ela fala, ainda não. Por que esse ainda não? Ao meu entender, ela tá gostando de estar na posição que ele estava. A posição de privilégio, a posição de quem manda. A partir do momento em que ela teve a oportunidade de ser alguém mais opressora, como ele era, ela fez. Aí talvez você contra-argumente falando, não, mas ela deu água pra ele, ela deu comida pra ele. Mas aí, amigo, quando você controlar alguém, manipular alguém, você também tem que ser legal. No caso, muitos chefes por aí vão talvez te dar uma pizza, vão te dar alguma coisa pra ganhar a sua amizade, pra ganhar a sua confiança. Quando ela ajuda ele, ela não tá fazendo isso só por pura boa vontade. Isso é uma forma também de possivelmente estar manipulando alguém. A sua percepção sobre mim foi alterada. E eu posso agora talvez falar coisas que antes você não aceitaria, hoje você talvez aceite, porque eu fiz isso por você antes. Gálatas 6 fala, cada um examine os próprios atos, e então poderá alegrar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém, pois cada um deve carregar seu próprio fardo. A gente tem que fazer as nossas coisas focando no que a gente pode fazer, na posição em que a gente está. Se hoje eu for o oprimido, eu tenho que ser o melhor cristão possível como oprimido. Se eu mais pra frente estiver na posição do opressor, o que é que eu posso fazer para ser o melhor cristão possível nessa posição? Não necessariamente de opressor, porque você não quer oprimir, mas numa posição mais de autoridade ou de liderança. A gente tem que olhar menos pro outro e olhar mais para si. E sempre pensar no que é que eu posso fazer hoje, na minha posição hoje, no que eu tenho hoje. Foque no que é possível para você hoje. Tanto que no filme tem essa referência de esses chefes autoritários jogam golfe. Eles gostam de quem joga golfe e por aí vai. E no final do filme, spoiler de novo, ela sobrevive, ele não. E ela tá lá no final jogando golfe. Ou seja, alguém que criticava tanto o que ele fazia, no final acaba se tornando basicamente igual a ele. Então é isso aí, pessoal. Vocês gostaram do filme, gostaram do vídeo? Dá o like aí, comenta aí embaixo. E antes de você ir embora, o nosso patrocinador oficial deste canal é o The Bible Quiz. O The Bible Quiz é um aplicativo em Android em que você pode jogar todos os dias jogos cristãos que vão te ajudar a memorizar a Bíblia. Você vai jogando mais, você vai memorizando mais, você vai aprendendo mais e você vai tendo mais autoridade no que você fala quando você falar da Bíblia. Quanto mais a gente estuda da Bíblia, quanto mais a gente entende o que ela está querendo dizer, mais firme a gente está quando a gente conversa sobre. E obviamente a gente quer estar sempre preparado quando a gente for falar da Bíblia. 1 Pedro fala isso claramente, para estar sempre preparado para falar, debater sobre as escrituras. Então, The Bible Quiz vai te ajudar nisso, cara, com perguntas
quem sabe, quem já estudou qualquer coisa sabe que perguntas te ajudam a fixar informações no teu cérebro. Então, quanto mais você joga, mais você vai fixando, mais você vai estudando e por aí vai. Cheiro no coração, valeu, Deus abençoe, é nóis.